Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje, domingo, tudo em ordem? Periscope, já estou ao vivo falando com os seguidores, muita gente presente lá, legal, Rio de Janeiro, Cuiabá, Joia. Vou entrar ao vivo com a galera do Facebook, vamos lá, peraí. Ver se eu consigo aqui entrar ao vivo com a galera do Facebook. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Acho que sim, vamos lá. Agora sim, ao vivo também com a galera do Facebook. Estou ao vivo no Periscope, no Facebook. Só falta o Instagram. Vamos ver agora. Verificando a conexão. Então, ao vivo para os 3 canais. Estou ao vivo com o Periscope, estou ao vivo com o Facebook e agora ao vivo com o Instagram. E o tema do nosso grupo de estudos hoje, prisão temporária, breves comentários. Eu gosto, como vocês já perceberam, de comentar temas do momento. Hoje o assunto é a prisão temporária dos executivos da JBS. E quando você está diante de uma notícia como essa, fica mais fácil você explorar institutos de direito penal e processo penal. Você vai aliar conhecimento teórico com a prática. Fica mais fácil, tá bom? Por isso que eu resolvi trabalhar com vocês hoje o tema prisão temporária. Tá ok? Tá joia? Pessoal, então eu vou pedir para vocês diminuírem as mensagens, galera do Periscope, diminuam as mensagens, Facebook também diminuam as mensagens e idem para o Instagram, porque aí não trava, né? Fica mais fácil e não trava. Vamos começar. Deixa eu mandar um abraço para a galera do SERS, olha só, galera do nosso curso Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, galera do nosso curso preparatório para o MP Magistratura Estaduais, galera do curso preparatório para o MP de São Paulo, também mandar um abraço para os meus alunos de coaching, vou aqui nominá-los, quero mandar um abraço para o Murilo, para a Rosana, para a Cibele, para a Renata e para o Henrique, tá? 5 alunos que eu tenho no coaching para a magistratura estadual. Então, por favor, diminua um pouquinho as mensagens, diminua. Deixa eu até avisar onde que eu vou estar essa semana. Essa semana eu estarei em Montes Claros na quinta-feira, Montes Claros. Eu estou de férias esse mês do MP de São Paulo. Eu estarei em Montes Claros na quinta, estarei em Salvador na sexta. E na segunda que vem estarei em Cuiabá, tá bom? Então, rapidamente, relembrando com vocês, vou estar em Montes Claros na quinta, Salvador na sexta, Cuiabá na outra segunda-feira. E na outra semana eu também farei Florianópolis, estarei na Academia de Polícia de Florianópolis, estarei no Ministério Público de Santa Catarina, também em Florianópolis. Depois eu vou para Frederico Versalhem. Ixi, tem bastante coisa nesse mês meu de férias do MP. Então vamos diminuindo um pouquinho, por favor, vamos diminuindo e eu quero começar a trabalhar a prisão temporária. Vejam, a prisão temporária é uma espécie de prisão provisória. Tradicionalmente, a doutrina enxerga 3 tipos de prisão provisória. 3 tipos. Primeira espécie, prisão em flagrante. Segunda, prisão preventiva. Terceira, prisão temporária. Sobre essa classificação clássica, a doutrina está querendo revolucionar. Por exemplo, Aury Lopes, grande Aury Lopes, ele vem defendendo que a prisão em flagrante não é prisão provisória, e Aury tem razão. Na verdade, a prisão em flagrante não é prisão provisória, é uma medida cautelar. É uma medida cautelar que pode ser transformada em prisão preventiva, essa sim, prisão provisória, tá ok? Agora, eu posso lembrar ainda de uma outra espécie de prisão provisória que poucos comentam. Eu trabalhei essa nova espécie de prisão provisória no meu livro Código de Processo Penal comentado da editora Juspodium, CPP mais LEP comentado por artigo. Depois que o Supremo admitiu execução penal provisória da pena, essa execução provisória da pena não deixa de ser uma espécie de prisão provisória. É uma prisão provisória não cautelar, decorrente de sentença condenatória de 2º grau. Então, em resumo, o
que nós temos hoje? Prisão provisória. Se no seu concurso o examinador pedir para você falar de prisão provisória, você vai ter que falar, primeiro, prisão em flagrante, e se o flagrante é ou não prisão provisória, lembrando da crítica de Aury Lopes. 2. A prisão preventiva. Essa, sem dúvida, é genuinamente uma prisão provisória. 3. Prisão temporária. Também uma prisão provisória em sede de investigação, que nós vamos aprofundar essa hoje. E 4. A prisão provisória não cautelar decorrente de sentença condenatória de segundo grau. Essa criada ainda que involuntariamente pelo Supremo ao admitir execução penal provisória. Tá ok? Joia. Quero agradecer muito a galera do Periscope que parou com as mensagens. Olha que interessante, galera do Periscope parou com as mensagens. Tá funcionando direitinho. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Hoje eu quero aprofundar com vocês a prisão temporária. A prisão temporária, primeira coisa que eu acho importante alertar, a prisão temporária não tem nada a ver com aquele absurdo da prisão para averiguação. Prisão temporária não tem nada a ver com com a prisão para averiguação. Prisão para averiguação ou detenção para averiguação é uma coisa absurda, totalmente ilegal, porque dispensa a ordem judicial, não existe controle do judiciário ou do Ministério Público. Vamos esquecer prisão para averiguação. Quando eu estou falando em prisão temporária, eu estou falando de uma prisão decretada por juiz depois de provocado pelo delegado ou pelo Ministério Público. O delegado representando pela temporária o Ministério Público encampando o pedido ou o Ministério Público requerendo a temporária. Tá joia? Legal? Joia? Então vejam, pessoal, olha que interessante. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas você quer diferenciar sua prova do concorrente? Você vai dizer que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, como também a prorrogação da temporária, porque é uma prisão por prazo determinado, mas que pode ser prorrogada, como nós vamos ver, também a prorrogação da temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então preste atenção, quer diferenciar sua prova do concorrente, você vai dizer que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, muito menos a prorrogação da temporária pode ser decretada de ofício. Tá ok? Joia? Ficou fácil? Bom, a prisão temporária tem uma lei. É a Lei 7.960 de 89. E eu alerto no meu CPP comentado que essa lei teve a sua constitucionalidade questionada e ainda pende de julgamento no STF. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade em face desta lei que ainda não foi decidida pelo Supremo e nós já temos aí uma lei com quase 30 anos, mais de 30 anos, quase 40 anos, não, 30 anos de vida, né? 30 anos de vida, pasmem, e ainda não foi decidido para o Supremo se é constitucional ou inconstitucional. Mas enquanto o Supremo não declara uma norma inconstitucional, presume-se a sua constitucionalidade, não é verdade? Presume-se a sua constitucionalidade. Então vamos lá. Lei 7.960 de 89. Essa lei, ela diz que cabe a prisão temporária, inciso 1 do artigo inaugural, do artigo 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E 3. Quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí ele elenca vários crimes de letras A até a letra P de pato. Vários crimes que admitem a prisão temporária. Então vamos a alguns detalhes. Primeiro detalhe, você já sabe que essa prisão não pode ser decretada de ofício pelo juiz. O juiz não pode se decretar de ofício, muito menos prorrogar essa prisão de ofício. Nós vamos ver que ela tem prazo determinado. Quais os requisitos para o juiz decretar essa prisão temporária? Nós temos 4 correntes.
Uma primeira corrente diz que o juiz pode decretar a prisão temporária bastando um dos 3 incisos. Ou seja, o juiz pode decretar a temporária se imprescindível para a investigação, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários à sua identidade, ou quando houver fundadas razões de ter praticado ou participado dos crimes do inciso 3, das letras A até a letra P, homicídio, sequestro, roubo, extorsão, estupro e por aí vai. Então, uma primeira corrente entende que basta um dos 3 incisos. Basta um dos 3 incisos. Essa corrente minoritária. Uma segunda corrente diz que o juiz só pode decretar a prisão temporária quando presentes os 3 incisos. Ou seja, para a segunda corrente, diferentemente da primeira, que entende que são requisitos alternativos, basta inciso 1, ou basta inciso 2, ou basta inciso 3, a segunda corrente entende que são requisitos cumulativos. O juiz só pode decretar a temporária mediante provocação e se presentes os 3 incisos. Ou seja, tem que ser imprescindível para a investigação e, não mais ou, e o indiciado não pode ter residência fixa ou não pode fornecer elementos necessários à sua identidade e mais, tem que ser indiciado na prática de qualquer um desses delitos. Um só ou 2 desses requisitos não são suficientes. Precisamos dos 3. Entendeu? Essa é a segunda corrente. Terceira corrente. A terceira corrente, ela entende que não só tem que estar presentes os 3 requisitos, como também presentes os fundamentos da preventiva. E essa corrente, ela torna quase que inócua a prisão temporária. Então, na verdade, que se decrete uma preventiva, né? Prevalece a quarta corrente, prevalece na doutrina, na jurisprudência, e foi a corrente adotada pelo Supremo na decretação, pelo ministro Fachin, na decretação da temporária dos executivos da JBS. A quarta corrente que eu vou comentar agora foi adotada pelo Supremo na decretação da temporária dos executivos da JBS. Qual é a corrente adotada pelo Supremo na decretação da temporária dos executivos da JBS? A corrente é a seguinte: o juiz, para decretar a temporária, basta estar diante do inciso 1 ou o inciso 2 mais o inciso 3. Ou seja, o juiz só pode decretar a temporária se imprescindível para as investigações, ou se houver dúvida quanto à identidade ou residência do investigado, desde que autor ou partícipe de um dos crimes do inciso 3. Se a primeira corrente entendia que bastava inciso 1, ou 2, ou 3, a segunda corrente entendia que eu tinha que ter, vou repetir para a galera do Facebook que travou, preste atenção. A primeira corrente entende que basta um dos incisos, 1, ou 2, ou 3. A segunda corrente entende que tem que ter os 3 incisos, 1, 2 e 3. A terceira corrente entende que tem que ter os 3 incisos mais os fundamentos da preventiva. A quarta corrente diz que tem que ter o inciso 1 ou 2, sempre combinados com os crimes do inciso 3. 1 ou 2, sempre combinados com os crimes do inciso 3. Essa é a posição que prevalece da doutrina, essa é a posição que prevalece do Supremo. Quem vai prestar MP de São Paulo, dia 29 de outubro, essa é a posição que prevalece do MP de São Paulo e foi a posição adotada pelo ministro Fachin na decretação da temporária dos executivos da JBS. Tá ok? Então, basta estar presente o artigo 1º, inciso 1 ou o artigo 1º, inciso 2, sempre combinados com os crimes do inciso 3. Todos entenderam? Fácil? Joia? Tá, agora preste atenção. Esses crimes do inciso 3, eles foram alargados. A lei dos crimes hediondos prevê a possibilidade de prisão temporária para crimes previstos na Lei 8.072,
mesmo que não previstos neste inciso. Eu vou te dar um exemplo, tortura. Tortura não está prevista na lei de prisão temporária, está prevista na lei dos crimes hediondos e admite prisão temporária. Outro exemplo, corrupção de medicamentos, 273 do Código Penal. Está previsto na lei dos crimes hediondos, mas não está previsto na lei de prisão temporária. Admite prisão temporária por causa da lei 8.072/90. Então, cuidado, vocês vão ter que acrescentar a este rol da lei 7.960 de 89 todos os crimes hediondos equiparados, mesmo aqueles que não estão previstos nesta lei, como, por exemplo, tortura, como, por exemplo, corrupção de medicamentos. Todos entenderam? Ficou fácil? Joia! Pessoal, me ajudem, diminuam os comentários, principalmente esses comentários desrespeitosos que ficam durante a explicação, que traz um desânimo tremendo. Domingo à noite eu tentando trabalhar com vocês temas que são importantes para o seu concurso e a galera fica discutindo paralelamente. Isso é um desânimo. Então me ajudem. Ignorem quem está discutindo, não vai revidar. Ignora. Tá bom? Ignora. Diminuam, por favor, as mensagens. Ignora isso aí, tá joia? Porque, como eu disse, às vezes minha filha vem aqui, minha filha gosta de acompanhar e fica a galera numa puta discussão com palavrão. Então me ajuda, tá bom? Me ajuda, a galera do a galera do Periscope já tá detonando, o Facebook também diminuiu bastante. Vocês do Instagram precisam me ajudar também, tá bom? Vamos lá? Diminua aqui, não é no Periscope, deixar claro que não é no Periscope, não é no Facebook, isso está acontecendo no Instagram. Então eu vou pedir para vocês do Instagram me ajudarem nesse sentido, tá bom? Vamos lá, vou repetir o finalzinho. Percebam que no rol dos crimes que admitem a temporária da lei 7.960, tem alguns crimes hediondos equiparados que não estão previstos. Esses crimes estão previstos na lei 8.072/90, que admite também prisão temporária para eles. Te dou um exemplo, tortura. Se o examinador falar, doutor, tortura admite prisão temporária? Você vai olhar na lei 7.960 de 89 e não vai encontrar tortura e vai responder, não, tortura não admite prisão temporária. Ele vai falar, claro que admite. A lei 8.072/90 diz que para os crimes hediondos equiparados é possível temporária, mesmo que não previsto na lei 7.960 de 89. Então, a lei 8.072/90 alargou o rol de crimes que admitem a prisão temporária. Não só alargou o rol de crimes que admitem a prisão temporária, como também alargou o prazo da prisão temporária. Vejam, a lei de prisão temporária diz que a prisão, ela dura 5 dias, tá aqui, ó, lateral prazo de 5 dias, prorrogável por igual período. A lei dos crimes hediondos diz que se for um crime hediondo ou equiparado, o prazo não será de 5 mais 5, e sim 30 mais 30. E sim 30 mais 30. Então, cuidado. A lei dos crimes hediondos alargou os crimes que admitem a prisão temporária e o prazo de prisão temporária, no caso de crimes hediondos equiparados, 30 mais 30. 30 mais 30. Tá ok? Anotaram isso? Ficou fácil? Pessoal, um detalhe importante é que diz o inciso 1 que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Será que é possível prisão temporária fora do inquérito policial? Sem dúvida. Quando você tem, por exemplo, procedimento investigatório criminal do Ministério Público. Quando você tem, por exemplo, procedimento investigatório de CPIs. Então, cuidado, não vai você ficar imaginando que é imprescindível o inquérito policial para se decretar a temporária. Temos outros procedimentos investigatórios que também admitem a prisão temporária. Por exemplo, o procedimento investigatório presidido pelo Ministério Público, de forma excepcional, mas é possível. E o procedimento investigatório dentro de uma CPI. Tudo isso admite a prisão temporária, desde que presente os requisitos que eu comentei com vocês. Tá joia? Rogério, é possível prisão temporária para primário? Claro que é possível prisão temporária para
primário. Em nenhum momento está se exigindo maus antecedentes, reincidência para se decretar a temporária de alguém. Tá ok? Joia? Agora vejam. No caso da JBS, a prisão temporária foi decretada por conta de qual crime? Qual crime? Lendo a decisão do ministro Fachin, fica claro que a prisão temporária, no caso dos executivos da JBS, foi também, aqui estão me dizendo, processo originário dos tribunais também admite temporário. Eu dei 2 exemplos, tá? Procedimento investigatório do Ministério Público e CPI. Vocês vão encontrar outros exemplos, tá bom? Ó. No caso dos executivos da JBS, a temporária, ela foi decretada com base no inciso 1 do artigo 1º, quando imprescindível para as investigações, e inciso 3. E o crime sobre o qual se fundamentou a temporária dos executivos é exatamente o delito do artigo 288. Tá aqui, ó. É possível a prisão temporária, letra L, quando ele estiver suspeito do crime de quadrilha ou bando. Aí você vai falar, pera um pouquinho, Rogério, pera um pouquinho. Quer dizer que a lei de prisão temporária ainda fala de quadrilha ou bando, mas não existe mais quadrilha ou bando, Rogério. Não existe mais quadrilha ou bando. Como é que pode o MP ter requerido uma prisão temporária com base na letra L, sendo que a letra L está falando de quadrilha ou bando, e não existe mais o crime de quadrilha ou bando, é associação criminosa. E agora? Pessoal, nós aplicamos aqui o princípio da continuidade normativo típica. O princípio da continuidade normativo típica. Apesar de o artigo 288 não se chamar mais quadrilha ou bando, esse nome, ele tendo sido alterado, não impede a decretação da prisão temporária, porque o fato continua crime, mudou o nome para associação criminosa. Eu vou aplicar aqui o princípio da continuidade normativo típica. O 288 não se chama mais quadrilha ou bando, o 288 continua sendo crime com outra roupagem, agora é associação criminosa, não exige mais 4 pessoas, se contenta com 3. Em nenhum momento a intenção do legislador foi deixar de punir esse fato ou até mesmo retirá-lo do rol dos crimes que admitem a prisão temporária. Tá ok? Então o 288, mesmo estando ainda etiquetado na Lei 7.960 como quadrilha ou bando, é associação criminosa, admite prisão temporária tranquilamente. O ministro Fachin várias vezes usou na sua decisão a expressão associação criminosa, porque ele está trabalhando com a continuidade normativo típica. Tá joia? Legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste rápido periscope a respeito de prisão temporária, esse rápido Face Live a respeito de prisão temporária, Insta Live a respeito de prisão temporária. Espero que tenham gostado. Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar mais 20 teses do MP de São Paulo. Então fiquem espertos que amanhã eu vou trabalhar mais 20 teses do MP de São Paulo. Tá ok? Muitíssimo obrigado para todos. Foi rápido, mas valioso. Eu queria ter comentado mais, mas eu espero que no próximo vídeo a galera me ajude também com os comentários, que os comentários não partam, principalmente do Instagram, não partam para as raias do absurdo, tá joia? Um abraço, galera, até mais!